nessa parte 2, a gente vai falar um pouquinho sobre capacitismo, psicofobia e as barreiras atitudinais que a gente precisa evitar para poder trabalhar com inclusão de uma forma mais eficiente, tá? Então, como eu falei na parte 1, nós temos aí, né, todo um histórico das pessoas que têm algum tipo de deficiência, transtorno, né, que a gente pode pensar que antigamente, né, tinha uma exclusão total, onde essas pessoas eram literalmente deixadas para morrer, ou muitas vezes eram mortas mesmo, né, que era o total abandono, uma total exclusão. Depois a gente teve, começou a mudar isso na sociedade, e aí foi quando surgiu o primeiro paradigma educacional, né, da inclusão, que foi o paradigma de institucionalização. O que isso significava? Que começaram a surgir grupos de pessoas, né, geralmente religiosas, igreja católica, que começaram a criar casas de acolhimento dessas pessoas. Então, Instituto de Cego, aqui no Brasil, os primeiros foram na época de Dom Pedro I, Instituto de Cegos, Instituto de Surdos, né? Então, a ideia era, a pessoa nasceu cega, a família deixa lá. Muitas vezes a família deixava, literalmente, nunca mais ia atrás dessa criança, abandonava lá, ou essas crianças acabavam ficando lá por um longo período de tempo, tipo, um colégio interno, né? Então elas ficavam lá e lá elas aprendiam a ler, a escrever, a fazer as coisas, tal, do dia a dia, e nas férias ou no fim de semana ia para casa. Mas a vida delas era praticamente dentro dessa instituição, né? Com o advento da guerra, quando chega a Primeira Guerra Mundial, né, a guerra gera muita gente com deficiência, com transtorno. Inclusive, o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, ele foi um diagnóstico que surgiu durante a guerra, porque as pessoas voltavam da guerra e elas tinham sintomas muito parecidas, de traumas, né, enfim, de um medo que não passava nunca, de problemas para dormir, e, enfim, uma série de sintomas que eles viram que eram específicos das pessoas que voltavam de guerra, e aí surgiu o transtorno do estresse pós-traumático, e ele foi incluído no DSM, né, que é aquele manual de doenças mentais que eu falei. Então, para vocês entenderem que, assim, a guerra gerou muita gente com deficiência e com transtorno. E isso gerou um problema social. Porque, né, antes eu tinha instituição, nasceu cego, vai lá pra instituição, fica lá. Agora, a gente tem um monte de gente que vai pra guerra e que volta cego. E vai fazer o quê? Vai botar todo mundo na instituição? Né? Primeiro que é complexo, porque eram pessoas que antes viviam socialmente, aí vão ser agora excluídas. Complicado. Segundo que financeiramente começou a ficar impossível, né? Como é que vai bancar todas essas pessoas sem elas serem funcionais, né? Socialmente falando, sem elas trabalharem, gerarem renda e tal. Então aí surgiu a reabilitação. É aí que começam as reabilitações todas, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, elas vão se desenvolvendo mais a partir da guerra, porque a ideia a gente precisa reabilitar, por isso que é reabilitação, porque eram antes pessoas, né, entre aspas, no imaginário, que eram habilitadas socialmente, eram pessoas normais na cabeça do povo, né, e que foram pra guerra e voltaram com deficiência, então agora a gente precisava reabilitar, transformá-las em habilitá-las novamente para viver em sociedade e poder produzir algo socialmente, tendo agora uma deficiência ou um transtorno, né? E aí, então, que surge o paradigma da integração, que é a ideia do paradigma de serviço. Então, aquela instituição antes que ficava totalmente, que segregava totalmente, né, o menino nascia cego e ficava lá para sempre, ela passa a ser uma instituição que presta serviço para a sociedade, né? Então, essa instituição, ela presta um serviço de fazer o quê? De pegar essa pessoa que voltou da guerra cega e ensinar ela a se locomover, a braille, a escrever em braille, né? Ter todas as questões da vida diária, da mobilidade e tal, tendo a deficiência visual. Então, ela como se fosse uma grande instituição de reabilitação, né? E aí, essas instituições vão ajudar a integrar essas pessoas novamente na sociedade, né? Então, é aí a ideia da integração, é aí a ideia, por exemplo, das classes especiais nas escolas. Na minha época, tinha classe especial, né? Que era o quê? Eram classes de crianças só com deficiência, mas elas ficavam dentro da escola comum, né, da escola que todo mundo frequentava, só que era uma classe só de crianças com deficiência, só que geralmente elas entravam num outro horário, elas tinham
o recreio em outro horário e saía num horário diferente das outras crianças. Então, tinham escolas que as pessoas nem sabiam que existia essa classe especial, né? Então, é essa ideia de pegar aquilo que antes estava segregado aqui fora e colocar para dentro do mundo, entre aspas, normal, né? Então, eu pego uma classe especial e boto dentro da escola, mas elas ainda... A escola e a classe especial não se conversam, né? Eles não dialogam. Então, essa é a ideia da integração. Nessa época surge, por exemplo, a PAI, né? Então, a PAI fez esse papel por muito tempo. Então, o que que era? A criança nasce com síndrome de Down, vai para a PAI, aí a PAI ensina a ler, escrever, atividades da vida diária, ensina, de repente, uma profissão, né? Eles vão crescendo, vão fazendo oficinas e tal. Então, por exemplo, a pessoa aprende, sei lá, fazer pão. E aí, depois que essa pessoa já cresceu, já fez as coisas e aprendeu direitinho alguma profissão, ela é inserida no mercado de trabalho. Então, aí a pai ia lá e arranjava uma padaria parceira para colocar aquele menino no mercado, né? Então, essa é a ideia da integração. Ou seja, essas instituições prestam serviço para reabilitar essas pessoas e integrá-las na sociedade, ok? E aí que vem a mudança total que começa a acontecer a partir de 1981, quando a gente tem o primeiro censo mundial de quantas pessoas com deficiência tinham, né, no mundo. Os países ligados à ONU fizeram esse censo, e aí foi onde começaram a surgir as primeiras leis em relação à inclusão, também as manifestações das pessoas com deficiência começaram a ter mais peso, né? E a partir daí surgiu o primeiro orelhão adaptado, aqueles orelhões que são mais baixinhos, né? Para pessoas cadeirantes e de baixa estatura. Os primeiros ônibus com adaptação para cadeirante. Foi a partir de 1981. Porque começou a mudar a ideia de que essas instituições que trabalhavam com pessoas com deficiência, elas não estão prestando um serviço para essas pessoas, né? Nem para a sociedade. A ideia começou a mudar. Então, a ideia agora, a partir de 1981, as pessoas vivem no mundo, todo mundo está no mesmo planeta, então todo mundo tem direito às mesmas coisas. Então, as instituições precisam se adequar para receber todo e qualquer tipo de pessoa. E eu não vou pegar uma instituição só para aquele tipo de pessoa, trabalhar e aí integrar aqueles, entre aspas, que dão certo, né, ou que são melhores, ou que aprendem mais, tal, eu integro. Os outros ficam na instituição, né? Então, isso cai por terra a partir das leis, dos movimentos sociais, né, do ano de 1981, foi o ano da pessoa com deficiência, desse censo, que viram que tinham muitas pessoas com deficiência no mundo. Então, e essas pessoas estavam ainda muito segregadas. Então, a ideia dessa época em diante, que é a ideia atual, é a ideia do paradigma de suporte, ou seja, aquela instituição que antes prestava um serviço para ajudar a integrar, agora ela tem que prestar suporte para toda e qualquer pessoa que queira participar dela, de alguma forma, né? Então, a PAI, por exemplo, hoje, ela não tem mais classes especiais, os alunos que ela é uma instituição de suporte. Então, ela tem reabilitação, ela tem algumas terapias e ela tem salas de recurso. Então, as crianças vão para a escola comum e aí, durante a tarde ou em alguns dias da semana, vai na PAI para ter um reforço, alguma coisa assim. Mas, ou seja, ela presta suporte para que as crianças possam estar na escola comum, né? Então, essa é a ideia hoje. Hoje a gente está no paradigma de suporte, ou seja, toda e qualquer pessoa com deficiência ou com transtorno tem direito a usufruir de toda e qualquer instituição que exista no mundo. Então, se vai existir um parque aquático, tem que ter um parque aquático que possa ter um cadeirante e chegar no tobogã lá em cima, né? Coisa que, por exemplo, não existe, né? Então, se tem um restaurante, o restaurante ele tem que ter, por exemplo, cardápio em braille, porque pode um cego lá comer, ele tem que ter direito a ter o cardápio que ele possa ler, né? E assim vai. E a gente sabe que estamos muito, muito, muito longe disso, né? Mas é aí que tá toda essa confusão da inclusão, porque a gente fica, não, porque a inclusão não dá certo e tal, né? Porque a gente ainda não sabe fazer. Mas a ideia é
de que agora a escola, por exemplo, né, que é o nosso foco, ela tem que conseguir atender toda e qualquer pessoa que queira estudar, que vá para a escola, seja faculdade, sejam cursos profissionalizantes, técnicos, enfim. Eles têm que dar conta de absorver e trabalhar com qualquer público que chegue lá. E esse dar conta significa que não tem que adequar a pessoa à instituição. A gente tem que adequar a instituição à pessoa. Então, se chega um aluno surdo, por exemplo, na escola, a escola tem que dar um jeito de ter um intérprete de Libras, né? Se chega um aluno autista que, por exemplo, sei lá, tem uma hipersensibilidade sensorial muito grande, então a escola tem que dar um jeito de pôr ele para estudar numa turma, numa sala, sei lá, com isolamento acústico, ou que não fique perto da cantina porque tem um cheiro muito forte de comida, ou uma sala que seja mais silenciosa, enfim. É a instituição que tem que dar suporte para que a pessoa possa usufruir dela, né? No mundo das ideias é maravilhoso e lindo. Na prática a gente sabe, né, todo mundo aqui é educador, sabe muito bem que tá difícil. Mas a gente tem que ir lutando para que isso uma hora se torne mais palatável, digamos assim, né? Então a ideia hoje é a ideia da acessibilidade, ou seja, acessibilidade é um direito de todos. Então a gente não pensa assim, vai fazer uma rampa para um cadeirante, porque, minha escola, nossa, não tem nenhum cadeirante, por que eu vou pôr rampa? A ideia a rampa não é só pro cadeirante, né? A rampa é pro cadeirante, porque ele tem direito de estudar se ele quiser naquela escola, mas é também, sei lá, pra pessoa que tá com uma mala que tem rodinha, pra uma mãe que tá com um bebê, né, ou um pai que tá com um bebê no carrinho, pra uma pessoa que tá de muleta, ou seja, a rampa, ela acessibiliza para todo mundo, não é só para o cadeirante. Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? E aqui que entra a ideia de que inclusão não é só para pessoas com deficiência e transtornos, né? Uma pessoa, por exemplo, com uma obesidade mórbida, apesar de não ter uma deficiência nem um transtorno, né? Ela tem uma doença, enfim, a obesidade é considerada uma doença, ela também vai requerer questões especializadas para ela, né? Um idoso, né? Uma pessoa de muita idade, ela tem que ter as condições de chegar até os lugares e usufruir dos lugares. Então, a acessibilidade é para todos, tá? Em relação à terminologia, o termo correto é pessoa com deficiência e pessoa com transtorno. Então, não se usa mais termos como necessidades especiais, necessidades educacionais especiais, esse aluno é tão especial, o aluno de inclusão, portador de deficiência, doente mental, esses termos não se usa mais. O termo correto é pessoa com deficiência. Então, eu tenho um aluno com deficiência na minha sala de aula, né? Eu tenho um aluno com transtorno na minha sala de aula, certo? Muito bem. E a gente precisa pensar na quebra das barreiras atitudinais, né? Então, o que é isso? O capacitismo e a psicofobia, né? Então, o que é o capacitismo? O capacitismo é o preconceito com pessoas que têm deficiência, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, perde um emprego, não pela competência dela, mas pela deficiência dela, porque, sei lá, eles não querem ter um cadeirante na empresa para não pegar mal a imagem da empresa, né? Então, eles estão não empregando uma pessoa, não por ela não ser capaz ou por não ter passado num processo seletivo, mas por ela ter uma deficiência. Isso é capacitismo, tá? E aí na escola também, né? Se uma escola deixa de pegar uma criança que tem uma deficiência, ele tá sendo capacitista. E a psicofobia é a mesma coisa, só que com pessoas que têm transtornos, principalmente transtornos mentais, né? Transtornos psiquiátricos. Então é aquela coisa, eu tenho medo do louco, né? Tem medo de ficar louca, tem gente que não busca terapia, porque, não, que se as pessoas, o que vão pensar de mim se eu estiver fazendo terapia? Eu não sou louco. Então essa coisa que a gente tem com o doido, com o louco, né? Então, assim, que vem desse histórico todo que eu falei, é psicofobia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com as atitudes que são geradas por causa do capacitismo e da psicofobia. Então, uma delas, por exemplo, que é comum, é a ideia da superproteção. Né? Então a gente vê aqui no slide, tem uma charge, né, do professor falando, a prova é amanhã, veja bem, ouça, olhe. E ele tá virado pra lousa, falando isso. E tem um cego, que não dá pra enxergar o que tá na lousa, e tem um surdo que não tá ouvindo o que ele tá falando, né? Então isso, quer dizer, isso daí não é superproteção não, isso aí é a negação ou a rejeição da deficiência,
né? Que é o que tá escrito aqui do lado do slide, desculpa. Então, é quando a gente faz de conta que não tem um aluno que tem a dificuldade, a gente tá vendo que aquele aluno tem mais dificuldade que os outros, a gente tá vendo que ele, sei lá, tem um comportamento diferente, mas a gente faz de conta que ele não existe, ou faz de conta que ele não tem nenhuma característica diferenciada. Então, a gente tá negando a deficiência dela, a gente tá rejeitando a deficiência dela, né? Então, quando a gente não quer ver, não quer aceitar, não trata a deficiência, é comum em algumas famílias não querer aceitar, né? Fazer de conta que não tá acontecendo nada, que aquele aluno com dificuldade não tá ali, né? Quando a gente não atende as necessidades que aquele aluno tem, a gente tá negando que ele tem uma deficiência e a gente tá sendo capacitista, né? Agora sim, a superproteção, que é muito comum entre as famílias e entre as pessoas de modo geral e os professores também, né? Que é aquela coisa de não deixar o aluno fazer as coisas sozinho, é querer fazer tudo por ele, é falar por ele, não deixar ele tomar decisões, não acreditar que ele é capaz, achar que ele precisa de ajuda o tempo todo. Então a gente coloca uma redoma naquela criança, então assim, todas as crianças vão brincar no parquinho descalço. Aí eu tenho aquele aluno com síndrome de Down. Ai, não, ele não vai descalço porque ele pode machucar, né? Eu não deixo subir no escorregador porque ele pode cair, né? Qualquer criança pode cair, qualquer criança pode machucar, entende? Mas aí se é uma criança com deficiência, então a gente trata que não bibelô, né? E não que não tenha que ter cuidado, é claro, dependendo da deficiência, a criança realmente não pode subir, não pode sair da cadeira de rodas e tal. Mas o que eu tô querendo dizer é, a gente coloca essa criança num lugar em que a gente fica tratando ela como um bibelô e não deixa ela fazer as coisas. E muitas vezes são coisas que ela conseguiria fazer de boa, né? Então tem essa charge aqui, que é a mulher sentada na cadeira de rodas com um rapaz, pode ser, sei lá, marido dela. E aí alguém chega e fala, qual que é o nome dela? Quantos anos ela tem? Como se ela não estivesse ali. Então isso é uma atitude super protetora, né? A gente quer super proteger tanto aquela pessoa que a gente não fala nem com ela, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então tá com a criança e a mãe, não fica falando da criança na frente da mãe, como se a criança não tivesse, né? Vamos fazer uma nova adaptação pro aluno. Ok, pergunta pro aluno antes de mais nada, o que você acha disso? Você quer fazer isso? O que você gosta disso? Né? E não decide a vida por ele, porque, tadinho, ele não é capaz de tomar nenhuma decisão, né? Querendo ou não, a vida dele. Outras atitudes comuns, né? A ideia da piedade, então, nossa, a coisa do coitadinho é uma coisa profundamente irritante, né? Essa coisa assim de que achar que a pessoa com deficiência tem, nossa, tudo que a gente faz, qualquer coisa que a gente faz pra ela tá bom. Ou o fato da gente fazer alguma coisa nos torna seres humanos maravilhosos, porque a gente tá ajudando pobres coitados, né? Então a gente tem que sair dessa ideia. Então, assim, a escola que tem um bom exemplo de inclusão, claro que ela tem que ser, ela tem que servir de exemplo, tem que ser mostrada pra mostrar que dá certo. Mas, assim, aquela coisa, aí ela é super aplaudida, é escola modelo, porque olha que lindo como eles amam as pessoas. Não, eles não estão fazendo mais nada do que obrigação, né? Se eu tenho um aluno com deficiência na minha sala, a minha obrigação é dar uma boa aula pra ele. Então, eu fazer uma adaptação, eu ficar um pouco de tempo a mais com ele na sala de aula, eu estudar o caso dele pra eu poder dar uma aula melhor, não é porque eu tenho dó dele ou porque eu quero ser, né? Não deveria ser, né? Porque tem dó ou porque quer ser ovacionada, como eu sou um professor maravilhoso, né? Não, isso é obrigação, porque se eu sou professora, entende-se atualmente que eu estou preparada para dar aula para qualquer ser humano que aparecer na minha frente. Óbvio que não é assim que funciona na realidade, mas a ideia é essa, né? Então a gente tem que parar de achar que a gente tá fazendo, sendo bom samaritano quando a gente tá trabalhando com pessoas com deficiência, né? Outra coisa, achar que só porque a pessoa tem deficiência, qualquer coisa basta, né? Então isso também é uma coisa, é uma esmola, né? Então assim, sei lá, eu dou aula de música, então vamos supor, eu dou os melhores instrumentos musicais para os outros alunos, e aí tem lá um aluno, por exemplo, com uma paralisia cerebral, que tem dificuldade para tocar o instrumento, aí eu dou eu dou instrumento de brinquedo para ele, porque afinal de contas, né, ele nem toca direito, né? Então isso é um absurdo, isso é uma coisa de piedade, né? Tipo, é uma coisa de esmola, né? Então assim, pra ele tá bom, né? Ele não toca mesmo, né? Então esse tipo de ideia a gente tem que tirar da cabeça, né? Outra coisa comum é a generalização. Então, a ideia de que se a pessoa é surda, ela é cega. Se ela é cadeirante, ela também não entende, né? Então, a gente generaliza e acha que a pessoa, a deficiência é a pessoa inteira em todas as instâncias da vida dela. Então, a pessoa, de repente, não fala,
mas sei lá, ela é super inteligente e, por exemplo, escreve muito bem e usa o computador muito bem, e aí a gente fica assim, nossa, super surpreso, entendeu? Se a gente fica surpreso é porque a gente tá generalizando, a gente tá achando que já que ela não fala, então ela também não escreve, ou não usa o computador, ou não faz mais nada, né? Então, quando essa pessoa não faz uma coisa, porque não consegue por causa da deficiência, mas faz outras coisas muito bem, e a gente acha surpreendente, a gente tá sendo capacitista, porque assim, tudo bem, ela não fala, então se do nada ela falar, vai ser surpreendente. Agora, ela não fala, mas ela desenha muito bem. O que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então a gente não pode achar que se a pessoa tem um problema na perna, então ela não entende, não tem senso crítico, não vai falar, né, não vai saber se posicionar no mundo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho essa charge muito legal, né, que o moço tá cego, tá pedindo uma informação e aí o cara que tá dando a informação tá gritando com ele, né? Então a gente tende a falar com pessoas, por exemplo, que têm deficiência auditiva mais deficiência visual mais alto, né? Isso daí é típico, né? Enfim, outra coisa comum, a supervalorização, né? Ou a compensação. Então, a ideia de que, assim, é meio... No fundo, é um desdobramento do coitadinho, né? E da superproteção. Então, a gente, tadinho, né? Ele é tão doentinho, né? Ele tem esse problema. Então, a gente acaba achando que a gente acaba transformando ele meio que num super-herói, né? Então ele pode tudo, então tudo que ele faz é melhor, ele vira o centro da atenção da turma, então assim, nossa, o professor elogia ele a aula inteira, ele sei lá, ele tira uma nota boa e o professor fala pra todo mundo e aí pede pra todo mundo aplaudir, né? Mas não faz isso com os outros alunos que tiram nota boa, entende? Então assim, a gente tem que medir essas atitudes, porque às vezes a gente acha que assim, eu vou elogiar e aí eu tô tratando, né, valorizando o que é importante. Mas no fundo, a gente tá expondo também, né, essa pessoa e muitas vezes usando ela de espetáculo, e as pessoas aplaudem, as pessoas acham lindo aquela ideia da superação, do super-herói que veio para mostrar pro mundo, né, o que é o amor e a superação e blá blá blá. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E por último, né, a infantilização, que é muito comum também, que é a ideia de tratar a pessoa que tem deficiência como se fosse um bebê, né? Então a pessoa tem, 50 anos nas costas e a gente fica, oi, tudo bom? Né? Você tá na cadeira de roda, tudo bom? Você quer papar? Você quer comer? Né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Então essa charge aqui, o rapaz com a mulher dele no restaurante chiquérrimo e vem o garçom assim, você quer papar? Né? Então às vezes a gente tem isso, a gente pode ter, por exemplo, um aluno adolescente, isso acontece muito em aula de música, né? Eu que trabalho nessa área, por exemplo, escola de música, aí chega um adolescente para fazer aula de música e aí eles põem para fazer aula com as crianças de 4 anos, por exemplo, um adolescente com deficiência intelectual ou com autismo mais grave, de 15 anos, mas assim, como ele age como uma criança, né, entre aspas, então bota com as crianças. Eu tô infantilizando. Ele é um adolescente de 14 anos, eu preciso tratar ele como um adolescente de 14 anos, claro que dentro das questões que ele tem, né, obviamente, mas ele não é um bebê, ele não é uma criancinha, né, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então aqui tem uma foto, né, que uma vez eu vi no Facebook e printei, porque eu falei, nossa, é perfeito para minhas aulas, que é um casal com síndrome de Down com um bebê com síndrome de Down. Então é um casal com filho na praia. Pronto, só isso. E aí lá tava assim, quem achou eles lindos, fala amém. Entendeu? Então aí tem todos os preconceitos possíveis, né? Então tem a infantilização, porque, que lindinho, nossa, né, os Downzinho, né? Tem a espetacularização, porque é só um casal com uma criança na praia, mas que vira um espetáculo, o casal que tem o filho Down, aquela coisa toda, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Essa coisa da superação, quem achou eles lindos, então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, só pra gente finalizar essa segunda parte, eu elenquei aqui algumas frases que demonstram, né, esse capacitismo e psicofobia nosso de cada dia, que a gente não percebe, né? Então aqui tá, se você já pensou ou falou algo assim, entenda que você foi muito capacitista ou psicofóbico, né? Então eu vou ler aqui. Nossa, que incrível, ele é autista e é inteligente assim? Como se só porque é autista não pode ser inteligente, né? Então aquela ideia da generalização.
Surdo fazendo música, impossível, só se for traduzindo letras para libras. Então, achar que se a pessoa tem uma deficiência, ela não pode fazer certas coisas, né? O verdadeiro artista é aquele que sofre mesmo, né? A depressão faz parte do processo criativo e de estudo. Então, essa romantização que a gente tem da doença mental, né? A gente tem muito disso, assim... sei lá, morre um cantor de overdose, entendeu? Ou se suicida por uma depressão muito forte, e a gente não, porque ele não suportava as mazelas do mundo, porque é o artista que sofreu, né? E aí ele morre e vira uma estrela. Então, assim, a gente tem uma romantização dessa coisa da doença mental, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Ela fala tão bem que nem parece cega. Mas vamos tirar a vaga de um aluno dessa escola para dar para um deficiente? Né? Como se a pessoa com deficiência não fosse o aluno, né? Não fosse uma pessoa também. Ah, se ele tá com crise de pânico, que vá se cuidar primeiro. Depois volta a fazer aula comigo, porque eu não sou psicólogo. Então a gente tem uma psicofobia tremenda, um medo tremendo da doença mental. Então se de repente, do nada, sei lá, um aluno começar a chorar na aula, ou ter algum comportamento muito estranho, a gente já fica com medo, já manda pra diretoria, já fala, não sou psicólogo, não preciso, né? Então a gente tem que pensar um pouco sobre essas coisas, né? Mas ele não consegue acompanhar o rendimento da turma porque tem deficiência mental. Né? Então a ideia de que o insucesso de um aprendizado, que a gente já começa a questionar por aí, né? O que é sucesso no aprendizado, porque a gente coloca um nível X que a pessoa tem que chegar. Será mesmo que tem? Né? E aí se não chega, a gente fala assim, mas ele não chegou porque ele tem a deficiência mental, deficiência intelectual no caso, né? Será mesmo? Né? Primeiro, será que todo mundo chega? Quem não tem deficiência também chega em todos no topo do que a gente quer, né? Será que essa pessoa não chegou exatamente por causa da deficiência dela, ou porque não tinha estrutura à escola, não tinha as adaptações necessárias, ou não tinha uma formação decente, a família não apoiava? O que será, né? Então a gente já bota na conta da deficiência, né? E a loucura tem seu lado bom, né? Todo gênio é meio doido. Então, todo mundo, de novo, essa ideia de que o gênio, o louco, o monstro e o médico, né? Essa coisa é muito no imaginário das pessoas, né? Não quero saber se tem um aluno com deficiência ou não. Pra mim, todo mundo é igual e eu trato todo mundo igual. Eu já ouvi muito isso de professores e isso, pra mim, é uma das frases mais cruéis que tem, porque ela é disfarçada de não preconceituosa, né? Tipo assim, pra mim é todo mundo igual, então não vou tratar ninguém diferente. Mas ela é muito cruel, porque, na verdade, a pessoa tá se eximindo da responsabilidade de ter que dar uma aula diferente, porque tem que dar uma aula diferente. Uma pessoa que enxerga, uma pessoa que não enxerga, ela vai ter que ter recurso diferente pra aprender, né? Então não dá pra tratar todo mundo igual, do ponto de vista pedagógico, né? Não estudei tanto na vida pra dar aula pra gente assim. Nossa, esse gente assim é complicado, né? Acho linda a inclusão, né? Pois ajuda os outros alunos a valorizar a vida. Então, essa ideia de usar a pessoa com deficiência como de novo, né? Um espetáculo, como um modelo daquilo que superou as dificuldades. Então, como assim? Você que não tem deficiência e é perfeito e é lindo, não faz a lição, e ele que não tem o braço e tem dificuldade fez a lição. Né? Então é quase que a gente tá comparando você que tem todas as condições com aquele ali que é não humano e que não tem condição nenhuma de fazer e tá fazendo, né? Como você que é perfeito não tá fazendo? Então assim, a pior coisa que se pode fazer nessa vida é fazer essas comparações. Não tem menor cabimento fazer essas comparações, né? Essa menina desenha tão bem que é uma lição de vida, né? Que vai na mesma perspectiva do que eu falei. E aquela frase típica que muita gente fala, tá vendo? Deus tira de um lado, mas dá do outro. Ou Deus escreve certo por linhas tortas, né? Quando vê uma pessoa com deficiência fazendo coisas. Às vezes ela só tá fazendo uma coisa super comum que qualquer pessoa faz, mas a gente já acha que é uma coisa incrível. Então, se a gente já pensou, já falou, ou já ouviu alguém falar e não se sentiu constrangido com essas frases, então aceita que dói menos, que a gente é muito capacitista e muito psicofóbico e precisamos pensar sobre isso, né?